Posso começar com o primeiro? É só uma breve apresentação aí. Sim. Bom, gente, eu sou o Wendel, você é o moderador da sessão aí. Eu sou doutorando na Universidade Paulista, Unip. Augusto aí que vai começar as sessões aí, meu parceiro aí nessa jornada. Então a gente vai começar aí a nossa sessão. Eu no papel de moderador aí, informo para vocês também que fui apresentador aí de sessões em outros dias do SEMEAD. Então, tive do outro lado aí que vocês vão estar hoje. A ideia aí, além de fazer essa moderação, convidar vocês aí, né, a participarem das apresentações dos colegas, né? No final aí eu vou fazer pontuar algumas coisas aí nos trabalhos, tentar fazer uma contribuição, ainda que pequena, em cada um dos trabalhos aí. Mas também, por outro lado, convido vocês aí a interagirem com as apresentações dos colegas aí, até para a gente conseguir deixar essa sessão um pouco mais rica aí. Como a Roberta já gentilmente já colocou aí o link de avaliação da nossa sessão, então depois no final avaliem a nossa sessão aí. Bom, sem mais aí, acredito que podemos iniciar, Roberta. Só um minuto que eu tenho que mudar aqui a saída de áudio. Ups. Peraí, que agora sumiu o negócio, cara. Sei por que me bota esse negócio de tecnologia? Não sou tecnológica, peraí que eu tenho que parar aqui, não, calma. Share computer science, estéreo. Agora sim. Me digam se vocês estão ouvindo, tá bom? Doutorado da Universidade Paulista e, juntamente com o colega Felipe, nós realizamos esse trabalho. O título dele é Ambientes Regionais de Atração de Novos Negócios. Reflexões críticas de análises homogêneas das regiões para o empreendedorismo. Esse trabalho, ele nasce da observação do problema quanto à visão homogênea dos ambientes regionais por parte dos estudiosos. Apesar dos estudos, e existirem estudos que considerem a heterogeneidade dos ambientes quando investigados na perspectiva de desenvolvimento regional, apesar de existirem esses estudos que consideram essa heterogeneidade, poucos estudos consideram essa heterogeneidade quando quando o objetivo é traçar estratégias de abertura ou expansão de novos negócios. Dessa forma, esses estudos deixam de realizar uma avaliação prévia quanto a uma possibilidade de diminuir incertezas ambientais, pois deixam de avaliar aspectos específicos, né, singulares do ambiente regional, ao não considerar a heterogeneidade, né, dos ambientes. Dessa forma, esse trabalho ele tem por objetivo, né, fornecer uma reflexão quanto à relevância, né, de uma utilização ou de uma classificação heterogênea, né, de ambientes regionais e assim possibilitar, né, a diminuição de incertezas do ambiente. Como justificativa, temos que existe uma carência de estudos que abordem a inserção de empresas nas regiões com a preocupação de representar o início de uma jornada duradoura. Ou seja, eles deixam, né, de considerar a especificidade de cada região e assim avaliar, né, no momento das estratégias, né, de expansão, de abertura de novos negócios, eles deixam de avaliar a especificidade daquela determinada região, avaliando aquela região de uma forma única ou geral, conceituando seja por número populacional ou distanciamento regional, né, daquela cidade em que se pretende expandir. Dessa forma, é observado apenas
a oportunidade empreendedora e não consideram as condições ou condições ambientais, de pressões que são exercidas dentro daquele ambiente, daquele campo organizacional em que a empresa procura se expandir. Assim, utilizando a teoria institucional, sobretudo o neo-institucionalismo de Marshall e Poe, esse trabalho propõe, né, e utilizar-se do isomorfismo, do conceito de isomorfismo, que é a tendência em que as empresas tendem a se assemelhar quando presentes no mesmo ambiente, né, com condições de pressões ambientais, nesse mesmo ambiente, as empresas tendem a se igualar. E de Maggio e Paul, eles fazem, né, uma classificação desse isomorfismo a partir do isomorfismo competitivo, em que as empresas estão inseridas dentro do ambiente de pressão competitiva, onde a competição faz com que essas empresas se assemelhem. A exemplo de nicho, que é dado como um nicho, por exemplo, em Mato Grosso, o agronegócio, ele tende as empresas do agro a se assemelhar pelo nicho, que é a competição do agronegócio. Outra classificação do isomorfismo de Dimaggio e Poe é o isomorfismo institucional, em que ele coloca que instituições ou órgãos ou entidades satélites exercem pressões ambientais no ambiente, no campo organizacional, e que fazem com que essas empresas elas se assemelhem por meio dessa pressão institucional que é exercida. Nós ainda realizamos, né, uma busca, né, na base de dados Scopus, como forma de investigar como estão sendo trabalhados, né, os trabalhos na perspectiva de expansão ou de estratégias de empresas, né, de empreendedorismo dentro do desenvolvimento regional. Para isso, nós realizamos essa busca, né, na base Scopus com as palavras-chave, o empreendedorismo, desenvolvimento regional e ambiente institucional, a fim de investigar se estão sendo realizados estudos considerando a heterogeneidade, né, dos ambientes regionais. E, como resultado, não encontramos, né, trabalhos que considerassem essa heterogeneidade dos ambientes regionais. Dessa forma, confirmando, né, aquele problema constatado de uma visão homogênea, né, dos estudos quanto à expansão ou inserção de novas empresas para determinadas regiões. Então, os resultados desse estudo, ao considerarem, né, essa busca no Scopus e a teoria, né, institucional, sobretudo do isomorfismo, os resultados desse estudo permitem observar na literatura uma forma heterogênea de avaliar os ambientes institucionais e de contribuir, né, com essa lacuna, né, na medida em que identificar as especificidades, as condições ambientais e as pressões institucionais, ambientais que essas empresas irão se inserir, pode diminuir as incertezas, né, dessa empresa, dessa nova empresa na região, contribuindo com a diminuição dos riscos que essas empresas irão ter. Assim, nós propusemos, né, um conceito, né, a partir do conceito de isomorfismo, né, um modelo de classificação
do interior, seja a partir de condições isomórficas institucionais, em que aquela, aquela empresa pretende adentrar em uma região com pressões de uma instituição ou do ente satélite, ou condições isomórficas competitivas em que aquela empresa pretende traçar estratégias para se inserir em um ambiente de competição, né, de nichos, e assim diminuir as incertezas durante o tempo, o que pode possibilitar uma perenidade dessa empresa na sua inserção. Esse é o trabalho e espero contribuir, né, com estudos de estratégias de expansão de novos negócios ou de estratégia de abertura de novos negócios para regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Wendel? Bom, Você escolheu. isso aí. Bom, gente, Augusto, boa tarde aí mais uma vez, né? Parabéns aí pela apresentação. Tive a oportunidade de participar aí da banca de qualificação do Augusto recentemente, então tive a oportunidade aí de ver aí, digamos, em primeira mão aí, a apresentação do trabalho do Augusto. E, enfim, conheço aí, né, a trajetória do Augusto, a gente vem trabalhando junto aí no nosso doutorado. Só dando um spoiler para vocês aí, somos crias do mesmo orientador aí. Então, a gente está nessa pesquisa em franquias já tem um tempo já, desde o mestrado, pesquisando esse assunto. Então, conheço aí o trabalho do Augusto aí, já fizemos aí, conversamos sobre o trabalho, enfim, participei da qualificação dele. Mas acho que sempre dá para a gente acrescentar alguma coisa e, eventualmente, fomentar aí alguma discussão aqui na nossa sessão, né? Então, parabéns aí pelo trabalho do Augusto. Augusto traz aí uma diferenciação, né, de ambientes regionais. Então, acho que a proposta dele está inserida nesse sentido. O sentido é de conhecer a importância de características regionais, quais são as condições específicas aí. Então, acho que essa questão do isomorfismo que ele traz aí está inserida nesse sentido. Então, o trabalho dele está inserido também na expansão de redes de franquias aí para regiões um pouco mais, digamos assim, afastadas, né, dos grandes centros, ou seja, regiões aí onde a densidade populacional é menor. Então, eventualmente aí o acesso a recursos também pode ser diferenciado em relação aí aos grandes centros. Outro comentário aí que pode ser feito também, então a pesquisa do Augusto aí está sugerindo que as instituições, né, questão do institucionalismo aí, as instituições que já estão na região, elas têm um papel, esse papel é fundamental, crucial na formação desse ambiente. E aí, a formação desse ambiente aí, essas questões aí, todas elas contribuem para um ambiente atrativo para a expansão das redes de franquias e o suporte aí dos novos negócios. Então, acho que esse é o contexto aí que o trabalho do Augusto está inserido. Então, a gente consegue, talvez, fazer alguns comentários nessa linha aí. Tô certo, Augusto? É nesse sentido mesmo? Sim, sim, sim. Se eu puder contextualizar também um pouco mais, né, é, Claro. esse trabalho ele nasce, né? Como o Wendel falou, a gente estuda redes de franquias, né? E inicialmente, né, no início do doutorado, eu não seguia a mesma linha do mestrado, né? Eu fui para outra linha, então eu tive que ler o básico de rede de franquias, né? Dos trabalhos do professor Pedro Mello. E eu observei, dentro de um contexto de desenvolvimento regional, eu observei que
os artigos que eram escritos pelo professor em parceria com outros professores e citados pelo professor Pedro nas obras dele, todos eles se preocupavam com as oportunidades de expansão de redes de franquia. Redes de franquias, ela só é uma franquia, ela só é um sucesso se houver expansão dessa rede de franquia. Então, investigar o ambiente, né, de expansão de redes de franquias é fundamental para esse negócio. E com a saturação, né, dos mercados grandes, né, dos centros populacionais, saturação até de pontos comerciais, uma estratégia foi expandir as redes de franquias para o interior. Então, é nesse sentido que entrou essa preocupação minha. E os estudos que o professor vinha escrevendo e que citava dentro dos trabalhos dele, eu enxerguei que eles analisavam o contexto de oportunidade daquele momento, daquela hora. Ah, o PIB ali é tal, ali tem um número populacional X, mas aí eu procurei dar um passo adiante no sentido de observar não só a oportunidade que tem ali, mas entender em qual ambiente nós vamos entrar nessa estratégia de expansão. Então, eu avaliei, aí eu utilizei o conceito de isomorfismo para trazer um algo a mais de que são as pressões de que as pressões ambientais, avaliar as pressões ambientais de que você vai, do ambiente que você vai entrar, de certa forma, diminui algumas incertezas. Você saber que ali você está dentro de um nicho econômico, como é o agronegócio, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, nós estamos dentro do agronegócio. Então, abrir uma franquia no Mato Grosso, de São Paulo para o Mato Grosso, para o interior do Brasil, você tem que entender que aqui você vai entrar sobre pressões, você vai estar sob pressões institucionais, que é o agronegócio. E não só essa a pressão, né, que fala do isomorfismo, o isomorfismo ele fala de duas correntes, institucional e competitiva. Uma é do nicho e outra é institucional, onde uma empresa satélite ela exerce uma pressão em outras empresas, instituições ou órgãos, né, que estão presentes nesse ambiente. Então, é mais ou menos esse contexto que nasceu essa proposta, né? Uma reflexão aí. Legal, Augusto, obrigado aí pelo complemento, esclarecer um pouco mais aí a proposta do trabalho. Aí você está dizendo aí, bom, a gente sabe que as redes de franquias aí, elas seguem um modelo de negócios aí que sugere uma padronização, né? Padronização da marca, padronização da sua identidade visual, padronização aí do seu mix de produtos. Então, se você for aí numa franquia, por exemplo, do Boticário aqui em São Paulo, provavelmente você vai ver a mesma identidade visual de Cuiabá, de Fortaleza, enfim, um mix de produtos também bastante semelhante, enfim. Mas aí você está trazendo aí que existem características regionais, né, específicas aí, por exemplo, numa região, você está dizendo aí, onde o foco é o agronegócio, isso aí vai ter aí uma influência nessa atratividade de rede de franquias que são padronizadas. Nesse sentido aí, como é que vocês acham aí, quais fatores específicos que vocês acham que a região aí onde vocês estão pesquisando tem uma contribuição para reduzir essa incerteza aí do mercado de franquias, que é algo tão padronizado, né? A gente pode pensar assim. É, a questão, como eu disse, a questão da atratividade, Wendel, ela, ela seria mais essa questão da oportunidade em si. Eu enxergaria ali que
determinados indicadores, variáveis, né? Que densidade demográfica, mortalidade infantil, seja lá qual for a variável que for avaliada, essa variável, no caso, Wendel, ela expressaria a atratividade, a oportunidade de um novo negócio. A questão dessa proposta é você entender que ali você entraria em um determinado mercado, com determinadas pressões institucionais que fariam com que você estivesse sujeito a, a algumas pressões. E nesse sentido que entra as pressões, seja de nicho ou seja de uma instituição satélite. Ah, não, aquela instituição lá não dá, que ela vai exercer pressões, seja de qual nível for, é melhor eu não correr esse risco. Pode até existir a oportunidade ali, porque ali tem indicadores econômicos super bacana que dá para entrar, mas será que eu vou aguentar as pressões que ali existem? E o isomorfismo, ele é a tendência que as empresas têm de se igualarem, né? Uma tendência se assemelharem, né? Então, entender quais são as empresas que estão ali, como elas se comportam, poderia contribuir com uma relação duradoura, que eu coloco dentro do artigo, uma relação duradoura. O simples fato de você conhecer essas pressões já diminuiria um risco de não dar certo aquele negócio. Por exemplo, é o agronegócio. Um agronegócio é algo conservador, ou algo tem esse nicho. Será que eu me sujeitando a esse ambiente, será que eu aguento? Será que eu aguento? Será que existe campo para mim dentro desse ambiente? Um exemplo clássico disso, Wendel, um exemplo clássico que eu até propus para nossa colega, para Rosi, que ela estuda internacionalização, e eu não fui para esse campo. Um exemplo clássico, Wendel, é a questão da internacionalização. Nós aqui estamos num país democrático. Quando você vai para isso expandir para um país que também tem a democracia ali, é uma coisa. Quando você vai, por exemplo, para uma ditadura, é um exemplo clássico dessa. Será que você vai aguentar se sujeitar às pressões desse Estado? Ou não? Eu prefiro um mercado liberal, onde eu possa agir por minha própria perna, por minha consciência, ou de acordo com o que os meus colegas, os meus concorrentes, né, ditam ali. Esse é um exemplo clássico. Eu não poderia ir para esse sentido, porque o meu trabalho é de desenvolvimento regional, é uma coisa regional. E essa analogia, ela é colocada dentro desse aspecto, por exemplo. É complicado, é difícil observar isso, mas o simples fato de você estar em um ambiente existe uma cultura, um nicho ali, ou se existe uma instituição preponderante ali, existe uma diferença entre as pressões dentro desse ambiente. É mais ou menos nesse sentido, algo a mais que eu proponho de não só enxergar uma oportunidade dentro lá os indicadores são bacana ali, estão bacana, mas o indicador pode subir, descer. Agora, as pressões daquela cultura, daquele ambiente, ele já é algo mais, vamos dizer, mais estável, vamos dizer assim. Entendeu? Perfeito, legal.
Ok. Bom, Roberta, como é que estamos de tempo aí? Seria adequado passar para o segundo artigo, Ok, para dar meia hora para cada um. tá, ok. Bom, os próximos aí, a gente, por gentileza aí, você pode nos alertar aí se a gente estiver passando muito, faltando um minuto aí, por Certo. gentileza. Acho que podemos passar aí para o próximo, então. Ai, peraí. Esse é o abstract ilustrado que a gente trouxe com nossos bullet points, esse é o nosso modelo teórico, que vai ser discutido ao longo da apresentação. Então, por que pesquisar? Primeiro, porque o termo ecossistemas empreendedores digitais ele é recente, ele vem de 2019, e os estudos sobre eles vêm crescendo agora, e a gente não achou nada sobre especificamente com economias emergentes. Então, aqui nós vamos medir 8 elementos do ecossistemas empreendedores digitais, e 3 outputs ou outcomes ou resultados, como queiram chamar: startups, unicórnios e unicórnios digitais. As nossas 3 questões de pesquisa com as nossas proposições. Primeiro, se os outputs, startups, unicórnios e unicórnios digitais, precisam de elementos diferentes, uma configuração de elementos diferentes, e nossa proposição é que sim, que eles não precisam estar dentro das mesmas condições. Se mesmo com os mesmos outcomes, por exemplo, startups em diferentes países, se eles precisam da mesma configuração de outcomes. E a gente também acha que não, eles precisam de níveis de investimentos diferentes. E, por fim, a gente também acredita que economias emergentes têm um comportamento diferente. A gente usou a teoria dos sistemas complexos adaptativos, principalmente pelas suas propriedades de auto-organização, de limites abertos, porém distintos, componentes complexos, não linearidade foi a principal delas, adaptabilidade e sensibilidade às condições iniciais. Então, será que se eu investir mais em uma condição, isso vai manter o meu output? Isso vai aumentar? Isso vai diminuir? E isso dá para ter uma abordagem mais meta-level. Então, a gente usou 2 metodologias, a FuzzySet QCA e NCA, usou a da base de dados EIDCB Insights Startup Rankings, mediu 8 indicadores e 3 outcomes em 112 países, sendo 23 deles economias emergentes, e usamos 2 softwares, o RStudio e o FuzzySet QCA. Esse é o nosso framework do que a gente vai estudar, quais são os 8 elementos medidos e os 3 resultados em roxo gerados. Aqui, cada um deles tem uma parte digital e outra não digital, para que eu possa medir a digitalização. Das 16 categorias de unicórnios previstas pela CB Insights, 8 delas são categorizadas como necessariamente digitais, porque tem modelos de negócio baseados em plataformas múltiplas. Dos nossos resultados, dos 112 países, as 23 selecionadas como economias emergentes foi com base no índice do MSCI. A calibragem foi feita dessa forma. Quanto aos resultados, no FuzzySet QCA, a gente não tem nenhum resultado consistente para indicar necessidade ou a necessária, nem suficiência de startups. E para os unicórnios, foram considerados necessários market conditions e network supporting, apesar de que nenhum deles tenha sido suficiente para gerar os resultados sozinhos. Para emerging economies, mesmo resultado para startups, a arte é livre, não tem um caminho fixo a ser seguido, depende de cada país. E os unicórnios, apesar das coberturas altas, não teve consistência suficiente. Quando a gente analisa os caminhos, é possível gerar um caminho complexo, um caminho simples e um intermediário. Então, a gente ficou com um intermediário. O intermediário diz que ou eu faço investimento em todos os elementos, ou eu concentro apenas em infraestrutura física digital. Quando a gente vai para o NCA, que foi feito no R, para startup, na 112 economias, a gente vê que as instituições informais, formais, cultura, regulation, taxation, não são necessárias e nem suficientes. As outras são necessárias, ainda que não suficientes individualmente. E todas elas têm uma influência muito grande na geração dos resultados. Nas economias emergentes, para startups ter um resultado diferente, todas elas são necessárias e com relevância estatística, com suficiência estatística. E os unicórnios não. Tiveram um efeito bom, mas não tiveram significância suficiente. Aqui na análise do Bottleneck Table, a gente vê diferentes níveis de investimento. Então, por exemplo, se eu
investir a um threshold de 100%, eu consigo chegar em 97,2% em instituições informais, em 85% em instituições formais. No entanto, a gente vê que o nosso resultado ele é bem menor para market conditions e finance aqui para startups. E, por exemplo, market conditions and network and supporting, que foram consideradas necessárias na primeira análise, aqui você vê que para unicórnios eles chegam no máximo em 15, 16%. Para economias emergentes, a gente vê aqui que a parte das condições informais, o que salta mais a atenção aqui para unicórnios é a parte cultural de instituições informais, que não é necessário investimento, e se você investir, tem que começar num threshold de 70% sabendo que não vai mudar, então aqui não se torna relevante. E a parte aqui de finanças, ela é muito necessária para gerar startups, mas ela não é uma necessidade tão grande para unicórnios abaixo de 70% de threshold, por exemplo. A nossa discussão, a gente identificou que, embora todos os elementos não sejam necessários, porque a economia não, a literatura usa o termo necessário de uma forma errônea até então. Todos esses elementos, eles play na vital role, traduzir não, mas eles não são individualmente necessários nem suficientes para produzir nenhum dos resultados, à exceção da infraestrutura física para produzir startups num grande grupo de 112 países. Então, o que a gente tem aqui? Facilita muito a vida dos policymakers para ver onde colocar dinheiro e até que ponto vale a pena colocar. Para uma análise de unicórnios, a gente viu que market conditions e network and supporting são as duas condições necessárias, ainda que não suficientes individualmente, e para startups, a infraestrutura física digital é necessária e suficiente, e o capital humano e finanças são necessárias. Como que a gente justifica essa diferença tão grande em economias emergentes? Pela lógica dos recursos de interação e de governança. Então, a gente pode colocar aqui a escassez de recursos, como esses recursos são distribuídos, como esses ecossistemas são gerenciados e como a forma de negócio é processada. O que isso significa? Essas startups estão sendo abertas por necessidade ou por oportunidade? Esses recursos estão indo para onde? Eles estão sendo distribuídos igualmente ou existe lobby? E a percepção de corrupção afeta o quê, quanto ou tudo? Em fatores macros, fatores materiais, sociais e culturais, o que é feito com o sucesso ou o fracasso desses empreendedores, como que existe o investimento desse capital, se o capital público ele sobrepuja o capital privado, e implicações teóricas. Primeiro, a teoria até então usou o termo necessário de forma errônea. A gente mostrou aqui que os elementos eles não são totalmente necessários, e a depender da análise, o QCA mostra menos. Por isso que a gente usou as duas metodologias. A gente mostrou que as duas metodologias são complementares e que as economias emergentes se comportam de forma diferente. Aqui é um conceptual framework que a gente traz para justificar todos os nossos resultados e discussões, as implicações políticas. É muito no sentido de mostrar para os fazedores de políticas até onde, quando e quanto eles devem investir para gerar que tipo e quanto de resultado. Limitações futuras e pesquisas. A nossa base de dados, ela só tem lançado em um ano, pode ser que lance duas, então, de repente, no futuro dê para fazer um estudo longitudinal e comparar grupos diferentes, norte global, sul global, economias avançadas com economias não desenvolvidas, um continente com outro, para ver se existe diferença de performance e incluir outras medidas de empreendedorismo de alto valor, como, por exemplo, gazelas. A gente conseguiu nas conclusões, a gente justificou todas as nossas proposições foram alcançadas, então as perguntas de estudos também foram respondidas. E é isso, qualquer dúvida, estou aqui, obrigado. Hi everyone. Pronto. Ok. Roberta, parabéns aí pela apresentação do trabalho. Realmente dá para perceber aí, que a gente pode comentar logo no primeiro momento sobre a metodologia, né, a técnica estatística que vocês utilizaram aí, bastante robusta, né? Então, parabéns aí por essa aplicação da técnica no trabalho de vocês. Vocês mostraram aí que a amostra de vocês era composta de 112 países e 23 deles aí economias emergentes, correto? Isso, né? Uhum. Então aí a gente já consegue fazer aí primeiro paralelo
trabalho do Augusto, aí, dos trabalhos que vão ser apresentados aí, essa questão aí de como é que os ambientes, né? Como é que essa diferença entre os ambientes aí, ela propicia um ambiente mais favorável ou menos favorável aí, no seu caso aí, para o empreendedorismo digital, né? Então a gente percebe que sua temática é mais ou menos nesse sentido. Então, era esperado mesmo, né, dar essa variação aí, uma vez que além de você ter pegado um range bem grande aí de países, né, 112 países, apenas 23 desses aí eram economias emergentes, então talvez realmente fosse esperado ter essa divergência aí mesmo nos resultados. Então, talvez aí mais à frente aí numa expansão pensar em uma técnica de clusterização, enfim, criar clusters aí, né, de regiões para ver se tem semelhanças entre elas. Talvez interessante pensar nisso daí. Mas a gente tem aí uma limitação da nossa apresentação aqui também, na questão dos 8 minutos. Eu não sei se dá para captar todas as nuances aí do que você queria explicar no seu trabalho, a contextualização, de onde veio, toda essa questão aí, qual que era o foco da sua pesquisa, o objetivo, enfim. Eventualmente aí, se você quiser complementar um pouco aí a sua apresentação, antes de a gente fazer novas considerações. Tá, vamos lá. Esse é um capítulo da minha tese, certo? Por exemplo, como uma limitação que eu esqueci de falar na hora, tem a parte de externalidade. Como a unidade de medida é o país, eu não consigo captar, por exemplo, se eu for analisar o Brasil, eu não tenho como comparar São Paulo com o Ceará, certo? Então, essa base de dados, ela não me dá essa perspectiva. Eu tenho um resultado Brasil. Então, é porque esse artigo, eu tentei falar o que dava em 8 minutos, mas assim, ele ainda tem a parte de análise de outliers, obviamente, Brasil, China, aí Singapura não é tão grande, mas Estados Unidos. Com relação à clusterização, esse é um capítulo da minha tese, os outros capítulos é a mesma base de dados. O que eu fiz? Primeiro eu fiz um só de economias emergentes, porque eu precisava ter certeza que o que eu ia falar fazia sentido, fez sentido. Aí tem dentro da tese, a tese hoje está sendo escrita em formato de monografia, porque o meu orientador decidiu que é assim, agora que já os capítulos estão feitos, agora tem que ser em formato de monografia. A primeira comparação é economias avançadas e economias emergentes. A gente usou o mesmo índice, que é usado no mercado financeiro do MSCI. O segundo perspectiva foi por continente, Europa, Ásia, Pacífico e América do Norte, porque tem Estados Unidos. E só aí a gente já tem dois grandes outliers, são países imensos, China e Estados Unidos, com resultados também imensos. E aí tem essa análise. Depois eu comparei o norte global com o sul global, e por fim eu comparei os países com melhor performance e países de menor performance. E aí, no final das contas, a gente usa, fora a teoria de ecossistemas empreendedores digitais, a gente usa duas outras teorias, as dos sistemas complexos adaptativos. Por quê? Porque eu combino ela com a lógica dos conjuntos para poder justificar a análise do Fuzzy Set QCA. É uma lógica diferente do NCA. Depois eu uso a teoria da dependência dos recursos, que não é a Resource-Based View, porque foca em recursos internos, na dependência de recursos internos. Como a minha unidade de análise era países, eu troquei por Resource Dependence Theory. E aí eu juntei ela com a teoria da lógica das necessidades que o Iandu mandou botar, e aí eu fiz a análise de QCA. Então, assim, tem várias outras análises, aí eu tive que incluir a análise dos outliers, e é para ver se ficava melhor a discussão com ou sem outliers, ver o que dava para fazer. A gente achou melhor deixar para ver o que era outlier positivo, o que era negativo e por quê. E aí, para estudos futuros, fora da tese, se Deus quiser, porque eu preciso sair da caverna do dragão, já tem uma outra base de dados do Eric Stam que mede ecossistemas africanos. E aí lançaram, isso já tem 1 ou 2 meses já de lançado. E tem uma outra base de dados do Cantes, que mede a América Latina. Então, são meio que os futuros trabalhos, e para o meu pós-doc eu quero fazer um índice para a América Latina, mas incluindo não com essas mesmas metodologias, provavelmente com Smart PLS ou alguma coisa nesse sentido, mas medindo como fator de moderação a parte da corrupção, percepção de corrupção e como isso pode impactar a geração de empreendedorismo de alto valor. Não só com startups, mas com outras unidades de medidas. Isso vai me dar um trabalhinho a mais, vai ficar fora da tese, vai ficar para o pós-doc aí, né? Limitação para trabalhos futuros. Então, é mais ou menos assim que está hoje. Então, no trabalho que está hoje, é porque de quando eu submeti para o que está agora, já está bem diferente.
até os frameworks, assim, a gente traz 2 frameworks, um baseado na teoria de sistemas complexos adaptativos, com a lógica de conjuntos, que me dá um desenho dizendo, olha, a teoria sugere isso, para 112 países se comporta dessa forma, para as economias emergentes o resultado é diferente, e para economias avançadas também. E fez a mesma coisa com o NCA, usando outras teorias, para poder justificar. E no final das contas, o fim de todo o estudo em conjunto, o que a gente tem? O comportamento das economias emergentes se assemelha com o da Ásia-Pacífico, que se assemelha com os ecossistemas de pior performance. Obviamente, a gente tem outliers que se comportam diferente. O comportamento da Europa se assemelha em alguma medida com o da América do Norte, que é basicamente Estados Unidos, porque de resto só falta o Canadá. Que se assemelha com os países de melhor performance. Então, a discussão ela é feita 2 a 2 e depois horizontalmente, para eu justificar, depois eu faço uma discussão vertical. Olha, isso aqui se assemelha por isso, por isso, por isso. Basicamente, o que ficou de fora foi África, porque só tinham países com baixa performance. Mesmo, por exemplo, a Nigéria tendo 4 países, África do Sul, Nigéria, esqueci agora os outros 2, Tanzânia e qualquer outra, Tanzânia não, perdão, Quênia e outro, tendo alguma performance legal, só tinham esses 4 países que não eram categorizados como pior performance. Aí já tinha o grupo de pior performance, não fazia, ficava quase o mesmo grupo. Então eu tirei a África e vou usar uma outra base de dados em estudos futuros, que já me deu um resultado diferente, inclusive, eu já fiz a análise. Mas ficou mais ou menos isso. O artigo já está bem diferente. Ok, obrigado por esclarecer um pouco mais aí a apresentação. Passa a palavra para os colegas da sala aí, se alguém quiser fazer alguma interação, fazer algum questionamento. Posso? Claro. Sim, claro. Roberto, eu não sei se você sabe disso, mas vai ser sediado na FEA da USP. Você falou pós-doutorado. A gente ganhou 11 anos de financiamento da FAPESP, tá, para montar um centro de pesquisa em todos os tipos de ecossistema. Eu vou coordenar a parte de ecossistema empreendedor, então Isso é um sinta-se convite. convidado. Gostei. São Paulo é mais legal que Portugal. É bem mais legal. Uhum. Gostei muito, parabéns. Eu acho que assim, eu tenho alguns comentários que eu nem vou fazer porque tu reconheceu como limitações e acaba sendo um problema quando a gente está lidando questão de dados no nível macroeconômico, né? Sim. Eu não acho que tu tenha como solucionar isso em um artigo, mas para se pensar, principalmente porque tu está fazendo toda essa amarração com Complex Adaptive Systems e tal, pode ser feito, na verdade era historicamente feito, quando começou a ser implementado lá o RAGE, começou a implementar a análise combinatória para estudos sociais, o QCA, né? De trabalhar isso mais com um viés qualitativo. Então, essa é uma possibilidade de você fazer em outra pesquisa, você resolver esse problema de, eu não tenho efeito tempo, eu não tenho efeito região. Mas se tu pegar, se tu escolher um país ali, tu consegue analisar efeito tempo e efeito região. Se tu quiser manter as mesmas variáveis, tu consegue fazer provavelmente só com os Estados Unidos, que se olhar 10 anos para trás, onde que tinha unicórnio? Devia ter um na China, Uhum. um na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas é uma possibilidade, tá? Para se pensar aí, porque não para esse artigo, mas são comentários aí na linha de pesquisa. Blá, blá, blá. Era basicamente isso que eu tinha para comentar. Os dados do GEIAL, lá que você falou do trabalho do Hugo Cantes, é bem promissor, ali é nível cidade, né? Então, talvez ali tu consiga fazer os dados realmente da África nível país. Mas com os dados do Google eu acho que dá para fazer umas explorações adicionais. Então, teve um projeto que a gente fazia estudo qualitativo, porque uma das coisas que eu quero estudar é a parte justamente de externalidade. Estudar regiões fora de grandes centros para saber, porque com certeza vai dar diferença. Pelo menos qualitativa eu sei que vai dar. E regiões de contingência. Eu fiz 270 e poucas entrevistas, survey e entrevistas, com vários stakeholders de ecossistemas europeus, principalmente para o leste. Foram pelo menos 10 entrevistados
de 5 categorias de stakeholders diferentes e em 14 países. Obviamente, isso está parado, porque eu preciso sair. Eu decidi que eu não vou mais botar isso aí na minha tese, porque eu tenho que terminar minha tese. Porque senão eu nunca mais vou sair daqui, entendeu? Eu tenho que terminar para poder me deixe, entendeu? Fazer minhas coisas. Então, assim, tem isso aí, mas basicamente o que eu tenho são países europeus, são 14 ou 17, sei lá. É porque é tanto, eu olho assim para os dados, tá bom, amanhã, porque é tanta coisa, aí eu vou usar a NVivo. Mas basicamente, em números de survey, tem bem mais, e de entrevistas transcritas tem 200 e cacetadas, são quase 300. Isso vai me demandar um tempo, certo? Isso é para a Europa. Eu só tenho Europa e aí eu também não tenho mais dinheiro para coletar dado em outro lugar, não, porque minha bolsa vai acabar. Quer dizer, eu tenho bolsa até 2027, mas se eu entregar a tese, acaba. E aí acabou o dinheiro, acabou, por favor, né? Aí o outro rolê é o do Hugo Cândido, porque ele mediu regiões, mas a maioria da América Latina ele mediu as capitais, exceto o Brasil, obviamente ele mediu São Paulo, e teve algum outro país da América Latina que também não foi a capital. E aí a escala Likert, eu não parei ainda para ver a base de dados dele, ver o que dá para fazer com que metodologia. O que eu parei para ver foi o da África, porque vai ter um PDW em Bilbao com o Eric Stan e eu quero virar amiga dele. Inclusive, se tu for fazer um PDW, tu me disse que eu também quero virar tua amiga, porque eu persigo as pessoas, entendeu? Em julho a gente vai fazer com o Eric lá em Utrecht, esse convidado. E o Phil vai também, o Vou. Phil Round também vai Não estar sei lá. quem E é. o Ross Brown. O Citou ele no round da artigo. teoria de sistemas complexos? Mentira, já tô sua melhor amiga. E eu ia te mandar uma mensagem. Aí, Bruno, me convida agora que eu não apareci, me convida aí para ser coautora. Pois é mais ou menos isso, que está meio que programado para entregando a tese. Eu tenho que entregar a tese até janeiro. Na verdade, eu tenho que entregar até dezembro para os meus orientadores mandarem papapá, que tem que mudar agora o formato, que mudou o regulamento do doutorado. Agora voltou para monografia. Mas, enfim. Encerrando isso ali, fim de janeiro, aí tem esse qualitativo com as regiões de contingência da Europa. Na verdade, quali-quant, que dá para fazer os dois, tem survey também. Tem a base de dados da África, que eu já rodei os dados, falta escrever. E eu queria dar uma olhada nessa base aí do Hugo Cândido, que eu achei bacana. E aí tem aí o que a gente É, vai escrever junto, né? Que aí eu não sei ainda qual é, mas aí a gente amanhã. tô jovem ainda, Roberto, ainda tem muito tempo, muito artigo para escrever. Então Me pronto. aposentar com 50, me aposento. Sério? Não aguento mais. Não, mas calma, a gente tem que ter um junto, entendeu? Para eu botar no meu currículo. Justo. Ainda Aí tem depois tu se caminho para aposenta. 50. Justo. Depois Ainda tu tem se caminho aposenta. para 50. Ainda tem caminho. Eu não tenho muito, não. É Oi, porque gente. a genética é boa, mas tá bom. Sim, temos que passar para o outro. Obrigado aí pelas considerações. Depois no final aí a gente pode abrir um espaço aí para vocês seguirem aí com a discussão de vocês, tá? Por favor aí, vamos pro terceiro artigo aí. Vou compartilhar o outro, tá? Olá, bom dia. Meu nome é Matheus Dermonde e eu estou aqui para apresentar o artigo escrito em parceria com o professor Eugênio Bitsch e com o professor Bruno Brandon Fischer, intitulado Locational Concentration of Franchise Chains in Brazilian Cities, a Contextual Perspective Based on Entrepreneurial Ecosystems. Bom, a base para a condução da pesquisa foi a questão dos ecossistemas empreendedores e dos arranjos de franquias. Tá? O objetivo da nossa pesquisa foi explorar a relação entre os vetores dos ecossistemas empreendedores locais e a concentração locacional das unidades de redes de franquias em cidades brasileiras. As contribuições da nossa pesquisa foram três, principalmente, né? Abordar essa questão da concentração locacional desse arranjo de negócio, né? O recorte feito aqui na pesquisa, né, caracterizou uma pesquisa longitudinal, em que a gente coletou dados entre 2016 e 2022, um período notadamente de crise no Brasil, né? Então, a gente contribui também com um debate a respeito de como esses arranjos de governança eles são configurados durante um período de crise, e a gente também contribui com um debate sobre ecossistemas empreendedores de uma maneira geral, incluindo a questão das franquias. Esse aqui é o modelo analítico que guiou a condução da nossa pesquisa, né, onde a gente tem as dinâmicas dos ecossistemas empreendedores, e a gente fala
né, que a dinâmica desses ecossistemas avaliados aqui, né, a nível municipal no Brasil afetam a concentração locacional das unidades de redes franqueadas. Então, esse é um modelo analítico e a proposição teórica que guiou a condução da nossa pesquisa. A gente coletou uma amostra, né, em 2016, né, daquelas unidades franqueadas, daquelas redes franqueadoras brasileiras que possuíam clara menção das cidades em que elas operavam. Tá? Essa base ela foi atualizada no ano de 2019 e no ano de 2022, totalizando um número de 239 redes franqueadoras no Brasil. Tá? Que são consideradas na nossa pesquisa. Não foram feitas inclusões de novas redes entre os anos de coleta. A mensuração dos ecossistemas empreendedores foi feita através do índice do Sebrae, do SDEL. E como estratégia analítica, né, a gente usou técnica de dados em painel, né, com técnicas de regressão, para fazer essa avaliação entre os vetores dos ecossistemas empreendedores locais e a concentração locacional das redes franqueadoras no Brasil. Bom, partindo para os resultados, né, a gente sempre testou dois modelos. O primeiro modelo que foi a amostra completa e um segundo modelo fazendo a exclusão do estado de São Paulo. Tá? A gente tem as 5 dimensões analisadas. Aqui a gente pode perceber uma relação válida para todas elas, nos modelos. E o que chama atenção aqui é uma associação negativa, né, da dimensão capital e empreendedor. Aqui também foram utilizadas algumas variáveis de controle no modelo. Uma segunda rodada de análise foi feita fazendo decomposição dessas 5 dimensões nas suas subdimensões, de acordo com o que o indicador do Sebrae passa para a gente. Né? Então, a gente testou cada uma dessas subdimensões de uma maneira individual também, e a gente pode perceber que algumas delas possuem relações válidas. Bom, partindo para a discussão da pesquisa, né? Questão descritiva, a gente pode perceber uma redução do número de unidades entre os anos de 2016 e 2022. Isso não necessariamente significa uma redução absoluta, né? Como eu disse, não houve inclusão de novas redes, a gente só trabalhou com aquelas redes desde o começo. A gente pode perceber algumas dinâmicas interessantes, né? Então, aquelas cidades que são capitais ou cidades que possuíam um maior número de unidades franqueadas no início da coleta, eles passaram por um passaram por um processo de redução mais acelerado do que as não capitais e do que as cidades com menos de 100 unidades no começo. Então, isso mostra, né, como esses efeitos eles são heterogêneos de acordo com as localidades. Tá? A gente pode perceber também que 60,9% das redes passaram por uma redução de tamanho, 17 pararam de operar através desse modelo, enquanto que 27,6% são redes que cresceram de tamanho. Tá? Bom, partindo para o ponto principal do trabalho, né, a gente pode perceber como esses fatores contextuais locais eles estão associados, né, à atividade empreendedora, aqui especificamente a questão da atuação e da dispersão e das redes franqueadoras. A gente pode perceber, e o que chama muita atenção, né, uma associação negativa da dimensão capital empreendedor, o que pode ser colocado como uma aparente contradição, mas o que a gente interpreta desses dados dessas análises, né, é que a atividade empreendedora através de franquias pode ser caracterizada como uma escolha de menor risco, né, uma vez que envolve a replicação de um modelo já validado e testado. Então, em que essa questão do capital empreendedor não seria tão necessário como em outros tipos de atividade empreendedora. Né? Então, uma das principais conclusões que a gente tem a partir dessa análise aqui também, né, diz respeito de como franquias podem ser consideradas atividades empreendedoras, mas que têm suas próprias especificidades e características. E da mesma forma,
né, com essas questões da diferença entre dinâmicas, movimentos observados nas cidades, a gente pode perceber como essa questão dos mercados consumidores, a disponibilidade de recursos, ou até mesmo a questão de acesso a crédito, né, é diferente e afeta o desenvolvimento da atividade empreendedora. Então, de uma maneira geral, a gente pode perceber uma relação significativa entre a dinâmica dos ecossistemas empreendedores, tá? Aqui mensurado por meio das 5 dimensões, tá? Com a questão da concentração locacional das redes de unidades franqueadas, que foi avaliada através do número de unidades dessas redes. Bom, partindo para as conclusões, né, então a gente buscou avaliar essa relação entre ecossistemas empreendedores e a concentração locacional das unidades de redes franqueadoras brasileiras. A gente pode perceber diferentes movimentos, tanto na perspectiva das cidades como nas perspectivas das redes franqueadoras. A gente pode perceber uma relação significativa entre todas as dimensões dos ecossistemas empreendedores e o volume de unidades por cidade, né, sendo destacada essa relação negativa do capital empreendedor. A gente aponta como limitação da nossa pesquisa, né, o número de unidades, número de redes analisadas. Então, a gente sugere, como futuros estudos, um maior número de redes. A gente também sugere uma análise em outras localidades, em outros países, e a gente também sugere fortemente uma distinção entre unidades operadas pela própria franqueadora e unidades operadas por franqueados, que não foi possível ser abordado neste trabalho. É isso, agradeço a atenção de Bom, gente, obrigado aí pela apresentação, professor Bruno aí. É, parabéns aí pela apresentação do trabalho. Bom, no final aí, o apresentador ele disse que existem, né, algumas especificidades no modelo de negócio de franquias, e realmente aí, né, a gente que pesquisa franquias percebe que esse modelo de negócios ele tem algumas características aí específicas que diferem ele aí de outros tipos de negócios, principalmente essa questão operar por um contrato. Esse contrato aí faz com que o franqueador aí ele tenha que se submeter a, enfim, a um conjunto de regras impostas aí pelo franqueado, pelo franqueador. Isso daí também pode ser eventualmente aí um entrave para inovação, para personalização, para customização, que é algo aí que tem algumas pesquisas aí que já estão tratando disso, especialmente aí no meio digital, né? Se o meu modelo de franquias é um modelo físico, especialmente físico, mas agora aí, principalmente nesse advento de redes sociais, essa questão da pandemia que a pesquisa aí apresentada mostrou aí, embora as nossas redes de franquias aí tenham apresentado uma certa resiliência durante essas crises aí, especialmente no modelo aí quando a gente estava nas restrições de locomoção aí, existem alguns desafios aí para a gente migrar esse modelo aí para o mundo digital. Então, acho que esse é um ponto aí que a gente pode fazer de ligação com o trabalho aí anterior apresentado. Mas, voltando ao trabalho aí, então na tabela 3 aí, vocês apresentaram alguns construtos, né? Capital empreendedor, governança para o desenvolvimento, organização produtiva. Então, imagino que esses construtos aí, esses fatores, essas variáveis, é algo que foi analisado na pesquisa de vocês relacionado aí à atratividade de determinadas regiões aí. Percebi que vocês excluíram o estado de São Paulo daquela análise, talvez vocês identificaram isso daí como um outlier aí na análise de vocês, o que faz sentido, né? Porque o estado de São Paulo sozinho ele responde por boa parte da movimentação dessas redes. Então, vocês falaram aí de redes, a maior concentração de unidades realmente está no estado de São Paulo aí. Mas nessa tabela aí, vocês perceberam um efeito negativo, né? Nessa concentração de unidades de franquia relacionada a essa dimensão de capital empreendedor aí. E aí, na apresentação passou um pouco por cima, né? Como é que foi interpretado esse resultado, né? É, e aí cabe a pergunta, né? Se isso aí pode ser uma indicação que esse modelo de franquias realmente ele se beneficia aí desse empreendedor que é menos autônomo, né?
É um empreendedor que ele é mais orientado pela replicação de modelos, ou seja, se isso aí está realmente confirmando essa hipótese que o modelo de franquias ele é mais adequado para um empreendedor que gosta de seguir regras, que gosta de seguir um manual, que gosta de seguir aí uma cartilha, e assim a gente meio que, por outro lado, não recomenda muito sair para um empreendedor que é mais inovador, que é mais ousado. Como é que o professor Bruno vê essa questão? Legal, Wendel. Você fez uma das perguntas que eu sei te responder, porque eu vou ser completamente honesto. Não, é verdade. A parte de análise dos dados fui eu que fiz desse artigo, né? O Matheus, ele foi aprovado no concurso na USP agora, e ele adora o tema de franquias. Franquias é um pouco fora, então quando eu estou entrando nas especificidades, fora do que eu trabalho, quando eu estou entrando nas especificidades de franquia, se perguntar, não sou um profundo conhecedor. Mas aí a gente trabalhou na parte de análise dos dados, né? Essa modelagem de dados nível município, de análise regional, é basicamente, essencialmente, o que eu trabalho. Eu tenho trabalhado também com método qualitativo recentemente, mas econometria é um lugar onde eu me sinto mais confortável. Então, se tu for na tabela, tu comentou da tabela, pô, tá sem número aqui, essa Três, se tabela. não me engano. 4, ela vai ter ali a tabela seguinte, tá? Então, ela tem a decomposição, quais são os vetores componentes do capital empreendedor. Essas são dimensões dadas pelo Índice Sebrae de Desenvolvimento Local. Tá? Até a gente fez e publicou, não publicou ainda, um artigo que faz uma amarração disso com as dimensões lá do Eric Studd, ecossistema empreendedor e tal. E quando tu olha ali essa variável de capital empreendedor, ela é vinculada a três construtos, três variáveis, né? Que é a variável de educação empreendedora, você pega esses programas de treinamento do Sebrae, Empretec, etc., e condições de negócio, tá? Que eu não me recordo exatamente como que lá no Sebrae eles medem isso, eu não me lembro qual é que é a composição da variável aqui. Quando a gente pega isso, essa é a leitura ali que você estava fazendo, está correta. Por causa de, se você pegar o modelo lá da Roberta e você colocar aqui startup e unicórnio, se isso aparecesse, seria bizarro. E, pô, tem alguma coisa muito errada aqui nessa estimação. E essa foi a primeira sensação que eu tive quando eu estimei. Fiquei pensando, rodei com sub-região, enfim, fiz um monte de coisa. Mas isso se mantinha muito constante. Isso, a única explicação é que, de fato, o capital empreendedor está relacionado negativamente à densidade de franquias. E, logicamente, né, qual que seria uma possibilidade? Eu não vou dizer que é uma explicação correta ou incorreta, a gente não testou ela, é uma interpretação dos dados, de que existe uma concentração maior nos locais onde o capital empreendedor é menor, porque ela é uma opção de empreendedorismo, entre aspas, mais segura, mais simples. Como você bem colocou ali, a questão de inovação, a questão de se envolver com atividade disruptiva, etc., que vai depender mais de educação empreendedora, de melhores condições de negócios, ela some. Então, esse é um empreendedor que ele se encaixa na literatura de empreendedorismo, se encaixa na literatura de ecossistemas, mas com uma série de especificidades. Seria, então, mais ou menos, não sei se ficou claro. Sim, sim, sem dúvida. E faz total sentido, sim. Quando a gente vê na literatura de franquias aí, realmente tem total sentido essa questão aí, esse resultado. Então, embora vá contra essa exposição aí de ecossistema empreendedor, mas para a franquia ele faz total resultado, sim. É muito, muito interessante esse resultado aí também. É, enfim, é isso. Fico à disposição aí se algum colega de sala quiser interagir também com o trabalho do professor Bruno. Acredito que temos um tempo aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sexta-feira, quem aguenta, mano? Eu tô acabando, Ninguém? eu tenho um evento aqui agora de noite. Ok, tá certo. Bom, gente, uma breve consideração final, então. Acho que a gente conseguiu perceber aí que os trabalhos eles têm uma certa relação entre si, né? Então, cada um dos trabalhos aí, a sua forma, está tentando encontrar
características regionais de atratividade ou de desenvolvimento de ecossistemas digitais, enfim, a gente percebe que existiu essa conexão, né, entre os artigos aí. Por outro lado, aí a gente consegue perceber que existe aí algumas dificuldades em cada um desses ecossistemas avaliados aí, né? Então, acredito que todos os trabalhos têm um potencial interessante como a Roberta disse aí, o trabalho dela já mudou bastante em relação àquilo que foi apresentado hoje. Então, eu acredito que todos os trabalhos têm um potencial aí de participar, galgar voos mais altos aí. E é isso, gente. Caso ninguém tenha nenhuma consideração, acredito que podemos eventualmente terminar a nossa sessão. Não, peraí, que eu vou fazer um último elogio pro Bruno. Fazemos primeiro dia para o Bruno? Manda ver. Bruno, li o teu artigo, não sou da área, não estudo isso, eu estudo ecossistemas empreendedores. A parte aqui do franchise e tal não é o meu, não é o meu. Mas como eu leio tudo e cito tudo, queria só dizer que tu vai ter uma cacetada de citação no próximo ano, porque tá tudo ali já no Minor Revision. O teu de 2021, que foi o primeiro autor com quem eu não lembro mais, e o com a Maribel estão ali em todos. Então vai vir um bocado. Ia te botar lá o teu arroba no meu post, porque eu só fiquei sabendo que eu ganhei tem meia hora, então uma hora, mas quer dizer, uma hora antes da sessão, né? Aí eu não sabia, eu também não sabia que eu tinha sido indicada. Aí quando eu soube que eu fui indicada, eu olhei, tá, artigo do Bruno Fischer, perdi, tá massa, né? Perdi pro melhor, vida que segue, vamos comemorar do mesmo jeito. Não sabia, fiquei sabendo tem uma hora, tô emocionadíssima. Meu querido, me convide que eu vou, viu? É só esse o recado. Já tô com roupa de ir. Parabéns, Robert. Não sei se está todo mundo a par, o artigo que a Roberta apresentou aqui ganhou de melhor artigo da divisão e do Congresso todo. Parabéns, Roberto. Ganhou o Uau, melhor Já me artigo. parabéns. convidei, Muito né? Já bem. entendeu que eu já me convidei, já aceitei qualquer convite vindouro. Não, Ganhou beleza. Pode, da pode, pode. sessão ou do congresso toda? Dos Dos dois. dois, Ó, dos dois. parabéns. O, o, depois dá uma olhada na loucura lá do artigo que a gente mandou lá. Eu vou te mandar o que a Manda. gente teve que concorrer. Aquele lá é bem interessante, meio louco ali, mas tem um negócio legal. Estou trabalhando naquilo de topologia espacial, né? De ecossistema. Acho que tu vai gostar. Manda. Pois eu vou te mandar um e-mail para tu lembrar qual é o meu e-mail, tá certo? Porque eu já te mandei um no ano passado. Oi? Eu respondi? Foi. Não. A Então gente tu estava mandou na mesma sessão, a gente apresentou. Eu acho que era os dois anos. bfischer@unicamp, alguma coisa assim. Os 2 anos. Ah, Foi o ok. artigo da Érica. Não mandou. Não chegou. Eu nunca deixo de responder. Eu tenho minha caixa de e-mail Não, pois zerada espera desde aí. 2011. Anota rapidamente aqui no chat, por favor, para eu copiar e colar. Senhora. Meu povo, perdão, é só tietagem aqui, tá? Cadê? Também vou fazer uma consideração final aí. Primeiro, agradecer, né, a participação e parabenizar aí o Wendel Roberto pela condução aí, muito bacana. E acho que é isso, o congresso é isso, é essa interação que você está fazendo aí, Roberto, certinho. E é a gente aprender mais, né, com a experiência dos outros. Um abraço aí, um prazer conhecer todos vocês aí. Então, Prazer em parabéns conhecer aí, todo Wendel. mundo. Você conduziu muito bem mesmo. É raro isso. Vale a pena ressaltar. Parabéns. Ok, gente. Bom, acho que é isso. Mais alguém? Por Alguma favor, consideração? preencham a avaliação. Não esqueçam de preencher a Isso. avaliação. O link está aqui no chat. O link está no chat aqui. Vamos copiar de novo. E é isso, gente. Mais uma vez, parabéns aí a todos. Parabéns, Roberta, pelo artigo. Obrigado, Augusto, pela presença. Bruno, Railson. Gente, se vemos aí no próximo SEMEAD. Obrigado aí. Parabéns Valeu, pelas gente. Bom pesquisas fim de aí. semana. Bom fim de semana, Obrigado. Tchau, tchau, Oscar. pessoal. Tchau.